Não temerei meus inimigos, não temerei o meu futuro. Minha esperança está em ti. Na tempestade estás comigo, és minha força, és meu amigo. Eu sei que tu cuidas de mim. Só em ti eu vencerei. Só em ti alcançarei. Só em ti eu vencerei. Só em ti alcançarei. A minha vitória vai chegar. Eu vou crer, eu vou crer. A minha esperança está em ti. Vou vencer, vou vencer. Meu futuro está em tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir. A minha vitória vai chegar. Eu vou crer, eu vou crer. A minha esperança está em ti. Vou vencer, vou vencer. Meu futuro está em tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir. Nenhum mal irá me atingir. Que coisa boa. Como você viu, hoje somos eu e o Cleuber e eu. Samuel não veio, então o padre está cantando. E claro, a gente está sempre aqui quando precisa, né, Cleuber? Mas é muito bom ter um amigo cantando também, que ajuda o padre a pensar mais no conteúdo do programa, né? Mas que bom, Deus abençoe você. Já falo com você novamente, filho. Deus abençoe você que nos acompanha em casa. Deus abençoe os nossos cinegrafistas, a nossa equipe maravilhosa, a nossa produtora, diretora, todo mundo que faz esse programa acontecer. Hoje estamos eu e o Cleuber cantando aqui que a nossa vitória vai chegar no nome de Jesus. Obrigado, viu, Cleuber? Nada, padre. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Deu uma esfriadinha, né? Meu Deus do céu, agora tirar a roupa do armário. Você sabe que esses dias eu vim fazer um Pra Ser Feliz aqui, tava bem frio e eu vim sem blusa, né? Sim. Aí eu fiquei com trauma, falei, agora eu vou vir com uma blusa caráter, uma blusa grande. O jeito de armário não, é guarda-roupa, porque em Minas que fala armário, né? Não, mas pode ser armário também, armário, guarda-roupa. Agora, se a pessoa falar penteadeira, aí você já tem uma noção da idade da pessoa, não então, é menos que 40. Minha mãe tinha penteadeira. Mas minha mãe também, minha mãe tem até hoje, na verdade. Não, eu digo que não se usa mais, né? Sim. É que nem a pessoa quando fala assim, vamos bater um retrato, pode saber que é mais de 45. Ah, eu falo, bater retrato. Bater retrato? Falo. Uau, a gurizada não fala, né? Os jovens só falam foto, vamos fazer uma selfie, né? Bater um retrato. Talvez seja coisa de Minas também, Sim, o padre não esteja verdade. atento. Cleuber, o tema do programa de hoje é a importância de saber servir. Né? Servir com alegria, servir com amor. E você sabe que cada pessoa tem uma linguagem do amor, né? Tem pessoas que amam falando, tem pessoas que amam fazendo, né? Servindo. Você conhece pessoas assim que amam mais com a linguagem do serviço? Não fala tanto, não é tão afeto, Sim. mas que faz, que acontece, que mostra que ama fazendo. Você conhece? Conheço e muitas das vezes a gente acaba caindo no erro achando que a pessoa não ama fazer aquilo, né? Sim, sim. Mas na verdade é o jeito da pessoa que é É assim, uma outra linguagem, né? Isso, é uma outra forma de se expressar, né? Sim, sim. E é amor, né? Gente, no meu ponto de vista, não existe gesto maior de amor do que servir, né? Verdade. Porque às vezes a pessoa fala, eu te amo, mas chega lá, por exemplo, o esposo fala, eu te amo, mas não cuida da esposa, não dá atenção, não conversa. É uma palavra vazia, né? Um exemplo, a mesma forma que um melancólico fala é diferente de um sanguíneo. Sim, é o sanguíneo é mais extrovertido, né? Isso. E a mesma coisa, assim, no final é o mesmo amor. Sim, sem dúvida. Muito bom, nós vamos falar sobre isso hoje. Obrigado, viu, querido? Nada. Tamo junto. Só em ti, vamos cantar isso mais uma vez? Só em ti eu vencerei. Canta isso, compadre. Só em ti alcançarei. Só em ti eu vencerei.
alcançarei. A minha vitória vai chegar. Cante. Eu vou crer, a minha esperança está em ti. Vou vencer, meu futuro está em tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir, nenhum mal irá nos atingir. Ah, coisa boa, é bom proclamar isso. E como disse, o padre já anunciou o tema. Eu já adianto que eu vou usar várias passagens bíblicas, tá? Que vão nos ajudar a refletir bastante sobre esse tema maravilhoso, que é o tema do serviço. Você sabe, Cleber, eu estava falando com você e estava pensando, o próprio Jesus, obviamente, usou Bíblia, os seus marca-páginas aqui, é sempre uma batalha. O próprio Jesus usou a linguagem do serviço, né? A gente vai falar sobre isso. Lavando os pés, né? Ele disse aos discípulos: se eu, vosso mestre e Senhor, lavei os vossos pés, assim vocês devem proceder também um com o outro. Bonito, né? Sim. Jesus não é um mestre teórico, não é alguém que ensina só com palavras, mas também com atitudes, né? Então vamos lá. Primeira passagem bíblica. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Salmo 100, versículo 2, ou em algumas traduções, 101. João 12, 16. Jesus dizendo, óbvio: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também estará o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Olha só, vou repetir. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Se você servir Jesus, o Pai te honrará. E se você quer servir Jesus, siga-o, e Ele vai te fazer estar onde Ele mesmo deveria estar, né? Olha, gente, o serviço, olha, outra citação, Mateus 20, 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, Jesus, mas para servir, né? Diferente dos outros reis que vinham, dos imperadores, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. O serviço é uma linguagem universal de amor. E o servir, nos torna mais humildes. O servir nos torna menos egoístas, sabe? O serviço nada mais é do que colocar o amor em movimento. Quando você serve, você coloca o amor em movimento. Por exemplo, você tem uma esposa que trabalha até mais tarde que você. E você chega às 6, ela chega às 9, com fome, cansada. Se você faz o jantar, deixa quentinho para ela quando ela chega, ou vice-versa, a esposa fazer para o marido. E se você já lava a louça, se você já adianta as coisas com o filho, ela vai se sentir muito amada. Mais do que se você falasse: ai meu amor, você fez uma falta e chegou lá aquela louça, né, cheia de panelas baratas andando. Não é? Então o amor é uma linguagem muito forte o serviço é uma linguagem muito forte de amor, né? E muitas vezes a gente não entende que o amor é um sacrifício, e o servir muitas vezes vai ser um sacrifício. Por quê? Porque você tem que sair da sua zona de conforto, né? Você tem que ir ao outro, o que não é fácil. Não é fácil. Olha, o servir, gente, a gente servir o outro na família, na comunidade, no trabalho, é oferecer a Deus, né, o nosso tempo, os nossos dons, nossa paciência. Muitas vezes a gente só quer amar quando é fácil, né? Quando somos reconhecidos, mas temos que servir amando também quando é difícil, amando as pessoas que não nos retribuem, amando as pessoas que não nos entendem, né? Servir, é fácil você servir, você fazer um gesto agradável, né, para com uma pessoa que te quer bem e que te dá algum retorno, mas é difícil você amar uma pessoa intragável, né, difícil de lidar, mas é nesse serviço que a gente vai viver aquilo que está em Colossenses 3:23. Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor, né, não para as pessoas. Você está amando Cristo naquela pessoa difícil.
Você está servindo Cristo naquela pessoa custosa, né, mais exigente de lidar. Olha só o que está escrito em 1 Pedro 4,10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Servir o outro, sabendo que Cristo está no outro. Eu sirvo aquele idoso, eu sirvo aquela criança, você cuidando do seu filho, né? Que dá trabalho, eu sei. Servir aquele padre, servir aquele patrão, mas vendo Cristo, né? Servir de coração, servir com alegria. Mas, como disse aqui 1 Pedro 4, servir uns aos outros, cada um, colocando à disposição o dom que recebeu, como administradores da graça de Deus. Qual dom você recebeu? Olha, eu recebi o dom de pregar, eu recebi o dom de explicar as coisas. O meu sacerdócio é um dom que é imerecido, que me ultrapassa, né? O meu cantar, o tocar do Cleuber é um dom. Nós estamos aqui partilhando. Os cinegrafistas estão aqui servindo, claro, trabalhando, mas servindo com as suas câmeras, a produtora servindo na produção. Nós temos que servir colocando à disposição os dons que Deus nos deu, porque os dons que Deus nos deu não são para nós, são para os outros. Deus nos deu os dons que nos deu para a edificação da igreja, para a edificação dos outros. Então, se você é uma pessoa que tem uma aptidão que os outros não têm, sirva colocando essa aptidão à disposição, não é? Partilhando os seus dons, servindo a partir do que você é. Por exemplo, tem pessoas que não têm o dom de pregar, de cantar, mas podem ir lá fazer o almoço no retiro da igreja, podem limpar o banheiro, podem ficar na acolhida, podem trabalhar na pastoral do dízimo, podem dirigir para o padre no retiro, né, para os coordenadores. Todos temos que colocar à disposição de Deus o dom que recebemos. E olha, é preciso entender que servindo os outros, nós estamos servindo a Cristo, porque Cristo está presente no irmão. Sobretudo, Cristo está presente nos mais difíceis, sabe? E a gente tem que lembrar que o amor que nos cura não é o que a gente recebe, mas é o que a gente dá, é o que a gente oferece, né? Padre, eu preciso ser amado, mas o amor que vai te curar, muitas vezes, vai ser o amor que você vai oferecer, não o que você vai receber. Então, sirva. Mais uma vez eu digo, nas pequenas coisas. Às vezes os casamentos acabam nas pequenas coisas. Um dos lados é preguiçoso, não faz comida, não lava a louça, não ajuda. Chega uma hora que o outro não se sente amado. Mas eu só não fiz um trabalho. Não, você não expressou o amor. Aí vai ficando pesado e o outro vai se sentindo desgostoso, né? Sabe? É preciso colocar amor no que a gente faz. E saber que amando, a gente está servindo. Você sabe que na primeira epístola de São João está escrito: não amemos somente com palavras, mas em atos e em verdade. Primeira epístola de São João, no capítulo 3. Não amemos somente em palavras, mas com atos, na prática. Talvez a tua esposa está cansada, o teu esposo está cansado de você falar que ama, mas você não faz a sua cama, você não compra pão de manhã, você não lava a louça, você não ajuda, sabe? Você, filho, explorando o seu pai, sua mãe, eu fico admirado. Olha, filhos às vezes de 40, 50 anos morando com o pai e com a mãe, tratando o pai e a mãe como empregado. Sirva, ajude. O serviço é a linguagem universal. Você pode não gostar de uma pessoa, mas se você vê aquela pessoa servindo desinteressadamente, ou se ela te serve, seu coração se abre. Porque servir é uma linguagem de amor que todo mundo entende, né? Cristo serviu. Ele lavou os pés dos seus discípulos. E Ele quer que nós procedamos de igual modo, né? Olha, mas como o tema de hoje é servir com alegria, né? Então eu digo, servir sem alegria é um peso, mas servir com alegria é uma oração viva. Servir com alegria agrada a Deus. Sabe, você vê Santa Teresa de Calcutá, né? Que falava muito sobre o serviço, e mais do que falar, ela serviu tantos pobres, né? Ela dizia, não importa o quanto fazemos, mas o quanto de amor colocamos naquilo que fazemos. Amor que gera alegria. Então é preciso servir nas pequenas coisas colocando muito amor, porque esse amor vai redundar em alegria, né? Vai gerar alegria. Servir com alegria, gente,
é viver o Evangelho em plenitude. É colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque o serviço ele vem combater uma das realidades mais contrárias ao amor que existem, que é o egoísmo. Por que muita gente não ama? Não ama por causa do egoísmo. Não ama porque só pensa em si. A pessoa elegeu uma única prioridade para a sua vida. Qual? Ela mesma. Agora o serviço faz você esquecer de si, né? E o serviço feito com alegria, ele é uma evangelização sem palavras, né? É muito forte. Quer ver um exemplo de quem mais amou servindo, de quem mais serviu com alegria? A Virgem Santíssima, a Virgem Maria. Quando o anjo se aproximou e disse, olha, você foi escolhida para ser a mãe do Senhor. Gente, era uma missão difícil. A gente que vive hoje no século 21 não tem noção o que era para uma mulher hebreia da época de Maria não ter filhos. As mulheres eram geradas para ter filhos, muitos filhos, e o filho era a glória do pai e da mãe. Naquela sociedade, ter muitos filhos era sinal de muitas bênçãos. E Maria abriu mão ao dizer sim ao anjo da capacidade de gerar outros filhos, sobretudo naturalmente, porque ela seria mãe do Salvador, ficaria grávida pela ação do Espírito Santo, não teria outros filhos. Se privou também da alegria, da intimidade entre o casal, né, afetivo, sexual. Mas ela simplesmente, com alegria, falou, se Deus precisa de mim fazendo isso, eis-me aqui. Eis a escrava do Senhor. E a gente vê também Maria se colocando inteiramente à disposição de Deus. Ela não hesitou, ela foi às pressas servir a sua prima Isabel em Belém. Saiu lá de Nazaré, do norte de Israel, e veio, segundo a tradição, pela Via Maris, né, que é uma via bem encostada no mar Mediterrâneo, assim, passando por Haifa ali, descendo, né? Foi a pé, ou naquela época, muito possivelmente a pé, porque nem todo mundo tinha criação, só quem tinha muito dinheiro, né? Foi correndo servir a sua prima Isabel. E quando Isabel viu Maria, ela exultou no Espírito Santo. João Batista exultou de alegria, porque ela estava grávida do rei, maior rei do universo, Jesus Cristo. Mas veja bem, ela não chegou se impondo, eu estou grávida do rei de Israel, do filho de Deus. Não, humildemente ela chegou para servir a sua prima. E como ela chegou nessa humildade, o próprio Espírito Santo revelou, né, a Isabel como quem estava dentro de Maria, né, no ventre de Maria. Então, olha só, a gente tem que entender que o serviço também, ele é uma bênção. Por quê? Porque quando a gente serve a Deus, a gente serve com amor, com alegria, nós estamos acumulando também sobre nós, né, aquilo que algumas traduções da Bíblia chamam de o galardão, né? O que é o galardão? A recompensa. Servir a Deus com alegria, fielmente, inevitavelmente trará recompensas sobre nós. Inevitavelmente, se nós formos fiéis até o fim, nos dará a vida eterna, né? Também nos fará receber bênçãos de Deus. Quem serve com alegria recebe muitas bênçãos da parte de Deus. Quem se doa com alegria, né? Mas para servir, para se doar, é preciso ter uma coisa no coração, muito definidamente falando, e essa virtude precisa acontecer no coração. Para servir com alegria, precisamos ter generosidade. Quem não é generoso, não serve com alegria. Quem não é generoso, quem é calculista, só faz uma coisa para receber algo em troca. Só dá algo para receber e só recebe, né? Tem gente que, além de não ter generosidade de dar, só quer receber, né? Mas o serviço é a linguagem da generosidade, e o maior generoso que existe é Deus. O que Deus ganhou ao criar eu e você? Nada. Santo Tomás de Aquino ensina na Suma Teológica que a criação é um ato de total entrega e generosidade do amor de Deus, porque Ele não ganhou nada ao criar eu e você. Ele criou por amor, nos deu o livre-arbítrio, e ainda com o risco de ser rejeitado por nós, o que muitas vezes acontece, né? Quando o ser humano rejeita Deus no ateísmo, em tantas outras formas. Mas Deus se entregou generosamente, servindo a criatura, criando-nos, dando-nos a existência e depois se tornando um de nós em Jesus, né?
Quanta generosidade de Jesus de servir-nos também morrendo na cruz em nosso lugar. Foi um ato de serviço a Deus, né? A mim, a você. Ele morreu por mim e por você. E olha, falando da recompensa ainda, Hebreus 6:10 diz: porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, que você demonstrou para com o nome dele. Pois servistes e ainda servis aos santos, ou seja, a igreja. Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que você mostrou por nome dele, servindo a igreja. Os santos quer dizer a igreja, os primeiros cristãos. Então Deus não é injusto para deixar de te recompensar pelo seu serviço. E todos nós temos uma vocação ao serviço. Talvez hoje você cuide de um idoso, de uma idosa. Talvez hoje você cuide de uma criança. E depois que eu me tornei tio agora mais velho, né, mais novo, acho que eu não percebia tanto. Agora mais maduro, mais velho, eu vejo o quanto que é difícil, né, você criar uma criança. É um serviço total. O pai não tem retorno nenhum por anos. A mãe não tem retorno nenhum. É só dar, é só servir a Deus naquela criança. Então talvez hoje você está servindo a Deus no seu filho. Talvez hoje você está servindo a Deus na igreja, servindo. Você nem gosta tanto do padre, você nem gosta tanto do pastor, mas você não está fazendo por eles. Você está fazendo por Deus. E isso alegra demais o coração de Deus. Quando a gente serve por Ele, quando a gente serve por alegria. E olha, para servir, a gente precisa aprender a aceitar o que Deus nos pedir, porque tem gente que é assim, ó, eu só vou na igreja servir se for para cantar. Eu só vou lá na festa da paróquia se for para eu cantar o bingo, né? Sei lá, para eu estar numa posição de destaque. Não, sirva onde precisar. Sirva onde Deus quiser que você sirva. Onde precisar, sabe? Dê o seu sim, né? E você sabe que Deus é maravilhoso e a fisiologia, muitas vezes, ela corrobora aquilo que são os mandamentos da igreja e da Bíblia, né? Você sabe, Cleuber, esses dias saiu uma pesquisa que eu achei muito interessante. Foi o departamento de psicologia da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Eles foram pesquisando e colocando eletrodos na cabeça das pessoas e percebendo o seguinte, que quando uma pessoa tem um gesto de generosidade, de altruísmo, de serviço, automaticamente o cérebro dela libera hormônios responsáveis pelo bem-estar, tal como a ocitocina e outros hormônios lá que eu não me recordo o nome técnico de todos, responsáveis pelo bem-estar. Ou seja, você fazer o bem para alguém e servir alguém te faz mais feliz, cientificamente falando, quimicamente falando. Eu não estou falando só assim, porque Deus vai te abençoar. Não, Deus já colocou um mecanismo dentro de nós. Interessante, né? Ou seja, toda vez, presta atenção, se você ajuda alguém, você sente uma alegria, não sente? Você consegue ajudar alguém, sei lá, é uma alegria misturada com um santo orgulho de você mesmo, né? E contagia, né? Contagia, justamente. Bonito isso que você falou. A generosidade vai contagiando, né? O serviço vai contagiando. Então, existe uma recompensa natural. Talvez você não está tão feliz hoje porque você está tão envolvida nos seus próprios problemas, né? Envolvida na sua própria vida. Eu sei que não é fácil, criança, conta para pagar, mas sempre tem um espacinho para o serviço. Vai servir, ajudar a distribuir aquela sopa para os pobres, sabe? Servir lá na igreja, servir o templo. Tem mulheres, por exemplo, que nas paróquias se oferecem, senhoras, né? Para cuidar do jardim da paróquia, para lavar os objetos litúrgicos, né? As casulas, as túnicas do padre. Cada um tem um dom. E a partir do dom que Deus te deu, existe uma dinâmica, um caminho de serviço, sabe? Então sirva. Coloque à disposição o dom que Deus te deu. Seja generoso. Talvez é disso que você precisa, sabe? Para experimentar mais felicidade na sua vida. Tá certo? É isso. Olha, nós vamos para um breve intervalo. No segundo bloco eu estarei aqui para responder suas mensagens via WhatsApp, via Instagram, Facebook, Twitter. Se não está aparecendo na sua tela, já vai aparecer, tá? E eu quero que você manda sua mensagem para nós e também faz uma foto aí do programa, posta no story do seu Instagram, marca a gente, tá? Deus abençoe, já estamos de volta. O segundo bloco é totalmente de direção espiritual para você. Não temerei meus inimigos, não temerei o meu futuro, minha esperança está em ti.
tempestade estás comigo, és minha força, és meu amigo. Eu sei que tu cuidas de mim. Só em ti eu vencerei. Só em ti alcançarei. Só em ti eu vencerei. Só em ti. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, que Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, no princípio ao fim, em todos os teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Estamos de volta para esse segundo bloco. Olha só, livro maravilhoso do meu irmão de comunidade Sérgio Coutinho, da Canção Nova. Minha experiência como leigo, o serviço da autoridade. Livro bonito do Sérgio Coutinho, falando sobre serviço. Está aqui? Aqui nessa câmera? Tá, desculpa. Olha só. O serviço, muito bonito. Sérgio Coutinho serviu como autoridade na Canção Nova, secretário-geral, responsável de várias missões, muitos anos. Então, com certeza, um livro muito bonito. Tem também o meu livro, Curar-se para Ser Feliz. E o que é isso aqui, nossa diretora, nossa produtora? Ah, é de Natal, é o mini presépio, é? Que bonitinho, olha só. loja.cançãonova.com, onde aqui também? Mini presépio, você pode adquirir no loja.cançãonova.com, tá certo? Vamos lá. Tem também o texto pela libertação da ansiedade, junto com o folhetinho que ensina como rezar. É um texto justamente a molde bizantino, né, que você vai repetindo ali em cada conta do terço, uma oração específica. Gente, vamos lá. Vamos nessa. Olha, eu estou aqui para responder as suas mensagens. Cleuber, aliás, você tem carta aí? Temos sim, opa. Vamos lá. Duvido você ler a carta, tocar e cantar ao mesmo tempo. Aí é difícil, né? Eu treinei muito, viu? Fique à vontade, querido. Não precisa tocar, não. Você vai ter que abrir a carta. Boa noite, Padre, e sua bênção. Rezei a sua oração e o meu filho já está se recuperando. Marinalva, Serrinha, na Bahia. Coisa boa, Marinalva. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Essa é de Conceição, de João Pessoa. Fiz meu crisma com 37 anos. Foi uma experiência única. Perseverei. Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Meus filhos Miguel, 10 anos, e Júlia, 14, são coroinha, e Vitória, 7 aninhos. Futuramente também será coroinha. Eu e meu esposo somos ministros da Sagrada Comunhão e ele está no 2º ano de teologia para o diaconato. Nós te amamos e rezamos pelo Senhor. Que coisa boa. Obrigado pelo carinho. Fiquei muito feliz em receber essas mensagens. Tem mais? Tem mais um aqui, da Franciene, de Natal, Rio Grande do Norte. Sua bênção, Padre. Padre, fui promovida no trabalho depois de muita luta. Esse é o meu pequeno testemunho. Ai, que bênção. Louvado seja Deus. Quanta coisa boa. Louvado seja Deus. Fiquei muito feliz por essas mensagens. E já hoje eu vou pedir bastante mensagens para o WhatsApp, viu? Nossa direção já fica no jeito, porque tem dias que a gente tem que dar uma atenção maior pelo WhatsApp. Estou aqui também no Instagram, estou no Instagram, né? Um abraço a Cristiane Personal, deve ser o trabalho dela, não deve ser o sobrenome personal, né? Não. Deve trabalhar como personal. É isso.
Eu quero já chamar mensagens via WhatsApp. Enquanto isso, a Natália Barbosa está aqui com a gente, a Dilene, a Andréia Luiza e também, quer ver quem mais? A Cláudia Severi, a Maria Eduarda, muita gente com a gente. Felipe Guardiano, muita gente rezando com a gente. Vamos lá, temos uma mensagem via WhatsApp. Você não vai conseguir ler daí, consegue? É longe, né? Eu vou fazer muito esforço, pode ficar tranquilo. Consegue? Se não conseguir, não tem problema. Consigo? Então tá bom, vai lá. Essa mensagem é da Maria das Dores Silva. Boa noite, Padre, a paz. Eu já tive muitas crises, vontade de não ir mais à igreja, problemas familiares, alcoolismo de esposo. Cuidei do meu pai 5 anos, agora 3 anos cuidando da minha mãe. Quase me divorciei. Procurei ajuda na igreja, mas infelizmente não tive. Me ajude. Uau, muita luta, né? Muita batalha. Você é uma lutadora, né, filha? Uma lutadora, uma guerreira, uma vencedora. Muitas crises, problemas familiares, alcoolismo do esposo, cuidou do pai, cuidando da mãe, quase divórcio. Filha, de fato você vive muita batalha. Meu respeito para com a sua luta, que é muito linda. Mas também eu preciso te dizer, você precisa de Deus, tá? Você precisa rezar. Porque nessa situação toda, com todas essas batalhas, se você não se abastecer, se você não rezar, você não vai conseguir. E não espere só, eu busquei ajuda na igreja. Eu acho bonito você buscar ajuda na igreja. Mas você tem que buscar ajuda também no Senhor. Você tem que ter uma vida de oração. Você tem que ir à capela. Você tem que buscar a Deus com todo o seu coração. Você tem que rezar o rosário, né? Rezar, fazer adoração ao Santíssimo, participar da Santa Missa. Você precisa da paz, porque às vezes acontece muito isso. A pessoa, ninguém na igreja me ajudou, mas o que você está esperando da igreja, né? Tudo bem, se for uma ajuda de te escutar, ótimo, mas escutar uma vez, outra vez, você vai ter que pedalar, você vai ter que fazer a sua parte, pedalar no sentido, né, de fazer por onde também, né, buscar a vida de oração. Porque, olha, eu digo para você, sem rezar, Maria, já é difícil. Rezando já é difícil, né? Mas sem rezar, filha, é suicídio. As batalhas da vida e as batalhas que você enfrenta são muito intensas, você tem que rezar. E claro, talvez todo esse cansaço deixou sequelas em você, né? Sequelas emocionais, sequelas físicas. Então você precisa também, à medida do possível, tentar descansar, fazer alguma coisa que você gosta dentro do possível, sabe? Ser também misericordiosa e complacente para com você, né? Com você mesma. Isso é importante também, tá bom? Vamos lá, temos mais mensagens via WhatsApp. Estou aqui lendo a Ivanda Rodrigues, dizendo que está acompanhando o programa. Muita gente aqui fazendo acontecer. Temos mais uma mensagem. Cleuber, conto com você para ler, por gentileza. Boa noite, Padre, sua bênção. Padre, meu esposo não me acompanha no caminho de buscar a conversão. É como se remasse ao contrário no dia a dia. Com isso está muito difícil o nosso casamento. Me ajude. O que devo fazer além de rezar? Olha, é uma batalha que muita gente vive. Eu escuto muito isso. Às vezes é só uma pessoa na família, né, buscando a Deus. Às vezes é só uma pessoa na família. Filha, rezar é essencial. Rezar pela conversão dele. Mas também pedir sabedoria para você conseguir envolvê-lo, né? Porque eu já ouvi várias histórias nas quais, por exemplo, a mulher com sabedoria pouco a pouco foi apresentando a igreja, foi apresentando Jesus e o homem foi se encantando, né? Claro, o problema de hoje também é que existem muitos vícios, né? Existe muito adultério entrando pela internet, né? O celular tem destruído muitos casamentos no sentido de ser usado assim, né? Para o pecado, né? Para as traições, etc. Então, é preciso lutar. Faça o que tiver ao seu alcance, no sentido de oração, mas também peça a Deus a pedagogia certa para acessar o coração dele. Porque todo coração tem uma chave, sabe? Que abre esse coração. E ninguém melhor do que quem criou os corações para saber, né? A chave que abre os corações e como abrir os corações, né? Então Jesus sabe. Então peça ao Senhor, Senhor, dá-me sabedoria, Senhor, me inspira. Como que eu ajudo, né? Como que eu ajudo
meu esposo, como que eu te levo para o meu esposo, como eu faço ele entender o teu amor por ele, né? Peça a Deus essa graça, tá bom? Olha, vamos lá. Tem muita gente que está pedindo oração pela família aqui. E de fato, aqui nós somos uma rede de oração, tá? Somos uma família aqui para ser feliz, na qual a gente reza um pelos outros sempre. A gente está sempre cuidando um do outro, né? Vamos lá, tem mais mensagem via WhatsApp? A Carol Secato também aqui com a gente. Vamos lá. Boa noite, padre, sua bênção. Essa é de Adriana, de Itapetininga. Ó, Itapetininga. Tenho pessoas difíceis ao meu redor. Tem momentos que penso em desistir, de ter esperança, que tudo pode mudar. Me ajude. Olha só, Adriana, muita gente, eu já vivi muitos momentos na minha vida nos quais eu tive também muitas pessoas difíceis do meu lado. E eu vou dizer uma coisa que pode parecer engraçada, mas guarda isso que o padre vai falar. Nos momentos de dificuldade, a gente acaba crescendo e prosperando muito, sabe? Sobretudo do ponto de vista espiritual, sobretudo do ponto de vista da alma, das virtudes. Como a gente cresce convivendo com pessoas difíceis, como a musculatura das nossas virtudes se desenvolve, como a gente tem que aprender, né, a ser mais paciente, a suportar mais, né? E às vezes você está num momento difícil e está crescendo. Aí quando vem um momento fácil, que tudo está prosperidade, tudo está na prosperidade, na calma, muitas pessoas se perdem, muitas pessoas regridem. Ao invés de progredir, né, decresce. Então eu sei que você está no meio da dificuldade, é difícil enxergar, mas louva a Deus no meio dessa tempestade. Peça a Ele sabedoria para lidar com essas pessoas. Se proteja um pouco naquilo que você puder. Mas saiba que quem está sendo mais beneficiado de tudo isso é você. Você está sendo beneficiada, sabe? Então lute, não desista e enfrente com fé essa situação. Mais mensagens pelo WhatsApp eu já vou pedir. Hoje eu vou priorizar bastante o WhatsApp, porque eu acabo, consciente ou inconscientemente, dando bastante atenção ao Instagram, né? Porque chegam muitas mensagens, mas hoje eu vou olhar um pouquinho para o WhatsApp. A Margarida Mariano dizendo aqui: padre, preciso treinar a minha mente para obedecer a Deus. Esse é um treino diário que todos nós temos que fazer de fato, viu? Vamos lá, temos mais uma mensagem com você, mestre Kleuber. Sua bênção, padre. Hoje meu coração amanheceu em festa por saber que Jesus falou comigo através da sua vida. Deus está utilizando do Senhor e do seu ministério. Bendito seja Deus. Que coisa boa, obrigado pelo carinho, por essa partilha, né? Louvado seja Deus, a Ele toda a glória. Mas fico muito feliz de receber essa partilha, tá bom? Ó, vamos lá. Eu quero, nesse momento aqui, acolher o Roger, que está vivendo uma situação bem difícil também no seu trabalho, né, de humilhação, de perseguição. Eu sei, não é fácil mesmo a gente lidar com a perseguição, com a humilhação, mas olha, o que eu disse para a nossa filha anterior, a Adriana, né, de Itapetininga, eu repito para você. É duro sofrer, é duro enfrentar a oposição, né? Parece que nosso cérebro não foi programado para lidar com a rejeição, né? Sim. Como machuca a gente a rejeição. Mas é assim que a gente cresce. É assim que a gente cresce totalmente, sabe? É assim que a gente cresce. Vamos lá, temos mais uma mensagem para você, querido. Vou deixar você ler. Olha, estou enxergando daqui, que coisa boa. Olha. Tá vendo? É fácil aí. Essa mensagem é de Itambé, da Bahia. Boa noite. Estou passando por lutas espirituais, calúnia, provocações, problemas financeiros, de saúde. Que Deus me dê forças. Essa semana irei confessar e comungar. Também na Bahia. Que legal. Ó, tá vendo? Ó, é o que eu falei concretizado. Ó, a pessoa está passando por lutas espirituais, calúnia, provocação, problemas financeiros, de saúde, ou seja, não tem uma área quase, né, que não esteja, mas que Deus me dê forças, essa semana irei me confessar e comungar. Você está vendo como a gente, infelizmente, existe um mecanismo dentro de nós, parece que a gente busca mais a Deus, né, no momento da dificuldade, você já percebeu, né? Sim.
no momento da dificuldade. E benditas as provações, dizia São João Paulo II, na carta encíclica Salvifici Dolores. Benditas são as provações, as dificuldades que nos fazem mais parecidos com Jesus, que nos aproximam mais de Deus, né? Isso é muito forte mesmo. Vamos lá, aqui pelo Instagram, a Karina e o Rony Santos também estão conosco, pedindo oração. Muita gente aqui hoje pedindo oração. Também o Marcos Rocha, o Edson Francisco e a Ciada, ou Ciada, não sei, Araújo, estão aqui com a gente também, pedindo oração. Mais uma mensagem, vou ler essa agora, só para provar para o povo que eu consigo ler. De longe. Boa noite, padre, brincadeira. Estou entrando para um motoclube cristão, só que minha esposa não concorda, pois tenho que fazer viagens em outros estados para evangelizar e apoiar pessoas em oração. Temos um filho de 1 ano, isso me prende no meu trajeto com o motoclube. É a minha família, me oriente. Só para ver se eu entendi, Cleber, tenta entender comigo. Ele tem um motoclube e ele tem que viajar para outros estados para evangelizar. Mas isso não tem nada a ver com o motoclube, né? Pelo que Exatamente. Eu entendi. Bom. Então ele tem um ministério na igreja, através do qual ele evangeliza, apoia pessoas em oração. E ele tem um filho de 1 ano, a esposa pede a presença dele. Ele tem um motoclube que vai ter que sair para o mundo viajando. Olha, filho, é bonito você ter um hobby gostoso, saudável, mas nesse momento, esse tipo de hobby, ou você vai ter que deixar de servir a Deus ou deixar de servir a sua família. O tema de hoje é serviço, né? Você foi feito para servir a Deus, você já tem um ministério e você precisa servir a sua família, né? É a missão que você... É um motoclube cristão. Entendi. Minha esposa não concorda. Entendi, Cleuber. Agora sim, obrigado, nossa produtora. Ele teria que fazer viagens para evangelizar com o motoclube cristão. Entendi. Muito bonito a propósito. Mas será que agora seria o momento? Porque uma criança pequena, né, exige tanto. Obrigado, viu? Eu não tinha entendido mesmo. Uma criança pequena exige muito, né? Talvez a sua esposa precise dessa manifestação de amor. Quantas vezes você vai sair também? Se for uma por mês, ou é todas final de semana, né? Talvez dá um tempo, ou se tiver que ir 4 vezes, vai uma, tenta ir um pouquinho mais de leve, entendeu? É bom você escutar a sua esposa e respeitar o tempo dela, né? Talvez até daqui a um tempo a sua esposa fale, meu amor, você pode ir e tal. Mas ela está se sentindo segura, pelo jeito é o primeiro filho, insegura, né? Pelo jeito é o primeiro filho, né? Enfim, é isso. Quanto tempo nós temos, nossa diretora, nossa produtora? 3 minutinhos. Eu acho que eu vou dar a bênção, a gente canta um pouco. Mas estou feliz demais com a sua presença. Obrigado pela sua presença, pelas mensagens que você está mandando. E faz uma foto aí do programa, faz o post, marca a gente. Aí daqui a pouco você vai conferir um clipe legal também aqui. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre as suas lutas, vossas lutas, vossos corações, vossa mente, permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O dia já declina e a noite se aproxima. Eu não posso temer e eu não posso mais brincar com a minha fé. Tenho que me decidir. Se sou amigo de Jesus ou se sou amigo deste mundo, tenho que escolher. Você também, viu? Se sofrerei as consequências de ser amigo de Jesus, ou se sofrerei as consequências de negar aquele que me salvou. Não posso suportar tamanha dor. Se eu não adorar, eu não vou aguentar toda a força do mal que vai se levantar. Que eu não quero perder tudo aquilo que o Senhor já preparou. Nada mais
Esse é o legado do Padre Jonas, da Canção Nova para nós, para esse mundo. O dia já declina e a noite se aproxima. Eu não posso temer. Eu não posso mais cantar. Eu não posso mais brincar com a minha fé. Tenho que me decidir. Se sou amigo de Jesus ou se sou amigo deste mundo, tenho que escolher. Se sofrerei as consequências de ser amigo de Jesus, ou se sofrerei as consequências de negar aquele que me salvou. Não posso suportar tamanha dor. Se eu não adorar, eu não vou aguentar toda a força do mal que vai se levantar. Eu não quero perder tudo aquilo que o Senhor já preparou. Nada mais eu quero, pois só quero a ti, Jesus. 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 Eu me decido, Ou santos ou nada. eu quero ser santo. Eu só quero. Nós queremos, com o Senhor Jonas aqui, perpetuar o seu legado nessa terra. Nós queremos o céu. Os prazeres deste mundo passarão, mas somente a palavra de Jesus não passará. Os prazeres deste mundo passarão, mas somente a palavra de Jesus não passará. Os prazeres deste mundo passarão, mas somente a palavra de Jesus não passará. Os prazeres deste mundo passarão, mas somente a palavra de Jesus não passará. Se eu não adorar, eu não vou aguentar toda a força do mal que vai se levantar. Eu não quero perder tudo aquilo que o Senhor já preparou. Nada mais eu quero, pois só quero a ti, Jesus. Pois só quero a ti, Jesus. Quero ouvir você. Força. Mais forte. Só queremos o Senhor Jesus. Nós queremos ser santos. Nós queremos o céu. É lá o nosso lugar. Eu só quero a ti, Jesus. Eu só quero a ti, Jesus. Pois só quero a ti, Jesus. Sincero, canta isso. Do fundo da alma. Ser santo. Pois só quero a ti. Pois só quero. Pois só quero a ti, Jesus. Eu quero o céu. Pois só quero a ti. A eternidade, viver santidade. Suave, suave. Quero a ti, Jesus. Pois só quero a ti, Jesus. Vai cantando bem suavezinho. Você sabe que na segunda estrofe, quando Orlando cantava,
me emocionei bastante, lembrando no ano de 2005, eu era seminarista e eu fui chamado para fazer uma viagem com o padre Jonas Abib, que estava começando já a ficar doente, bem doente. Nós fomos para uma casa de descanso, né? E todo dia nós andávamos na praia. E eu achando assim com dó, né? O padre está cansado. Ele andava 1h10, eu achando que era meia hora. E eu voltava assim, né? Com 23 anos. E eu lembro andando naquelas areias, que 15 dias lá com ele, só eu, ele e uma outra pessoa que cuidava dele. E certo dia o padre Jonas disse para mim, na época eu não era padre, né? Era um seminarista. Ele disse: Adriano Zandoná, né? Com a história que você tem, você é um ex-drogado, você é um ex-viciado, você é uma pessoa que esteve no exército do demônio e hoje você está no exército de Jesus. Ele sabia que eu tinha entrado em coma por causa de droga, ele sabia que eu tinha sido expulso de escola, ele sabia que eu tinha feito muita coisa. Meus pais que estão aqui, né, que podem dizer que estão aqui na minha frente hoje, que vieram do Paraná para participar do DVD, né? E o padre Jonas me disse: alguém com a sua história, filho, ou você é muito santo, e tira muita gente do inferno com a sua testemunha, o seu testemunho e a sua santidade, ou você nunca vai ser nada. E ele olhou bem nos meus olhos e disse: eu quero que você seja santo e eu acredito em você. Então quando nós cantávamos isso, né? Eu era seminarista, né? Eu sou padre já há muito tempo. Mas eu lembrei, né? Porque o padre Jonas era isso, né? Se eu não adorar, eu não vou aguentar toda a força do mal que vai se levantar. Eu não quero perder aquilo que o Senhor preparou para mim. Eu só quero a Ti, Jesus, né? Quantas vezes Ele nos ensinou a lembrar que Jesus ia voltar, está voltando, que a gente precisa preparar e apressar a vinda do Senhor com a santidade da nossa vida. Então é isso, fiquei muito emocionado, lembrando do Monsenhor, fazendo memória. E eu digo, Orlando, como membro da Canção Nova, eu quero honrar o legado do padre Jonas. E eu tenho certeza que você também. O senhor não vai para o céu sozinho. Vamos juntos. Nós vamos juntos. Eu quero ver esse povo aqui no céu com a gente. Nós vamos juntos. Amém? Uma salva de palmas ao Monsenhor Jonas.